Fala pessoal, mais um episódio aqui do PaterCast. Meu nome é Matheus Melo. Aqui é o Felipe Zapalar. Abraham Wang. A gente tá aqui na série sobre finanças, né? E hoje o episódio é Paternidade na Bíblia, sobre esse tema finanças. Eu tô bem animado, temos dois experts no assunto aqui. Que isso. Que isso. Lembrando que o PaterCast é o movimento do resgate da paternidade. Hoje o Antônio não tá aqui. O mais calvo da mesa sou eu, pra chegar perto dele. Talvez a gente vai até cortar esses aqui. E o mais alto sou eu. É isso aí. Sempre me senti o mais alto, mas perto do Antônio eu sempre me sinto pequeno. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,88. O Antônio tem 1,95, eu acho. Meu Deus. O Antônio é alto, né? Acho que mais que 1,95. Mais que o 1,95. Ele vai ficar triste. Boa, gente, então vai falar aqui hoje sobre finanças, né? Então, para essa parte inicial, eu trouxe alguns dados aqui que eu queria já entrar com tudo nesse assunto. E são pesquisas que, a princípio, podem até parecer contraditórias, mas vão chegar aqui no que eu acho que vai ser muito interessante a gente falar hoje. Então, 4 dados aqui. Primeiro, uma pesquisa do Serasa e da Opinion Box fala que 85% dos pais ensinam sobre finanças. Na verdade, Eles eles responderam que ensinam. É. Beleza, já começa. Mas desses 85%, 67% já tiveram nome sujo. Então, assim, está ensinando, mas também não está na melhor situação possível. Outra pesquisa do Ibope, apenas 21% dos brasileiros tiveram educação financeira na infância. Então, 85% dos pais falam que ensinam, apenas 21% da população fala que teve uma educação financeira. Beleza. Terceira pesquisa também do Serasa. Dentro daquele primeiro ali, fala que 53% dos pais começam a falar sobre finanças antes dos 8 anos. Tá, então eu ensino meu filho antes dos 8 anos, com certeza. Beleza. E aí a última pesquisa é da Febraban, que fala que 55% dos brasileiros admitem entender pouco ou nada de educação financeira. Então, pra gente começar com todo esse episódio, assim, que eu tava pesquisando, eu concluí que os pais podem achar que estão ensinando, mas não estão dando exemplo. E talvez só estão falando sobre finanças, mas não estão ensinando Eu tenho uma sobre analogia finanças. perfeita para isso, que inclusive bate com o nosso tema de hoje, que é a Bíblia. Tem muitos pais que ensinam sobre Jesus, ensinam sobre Deus, não leem a Bíblia, não conhecem a palavra, mas dizem que ensinam. Exato. E começam muito cedo. Você tem essa pesquisa dizendo que aos antes dos 8 anos. E você consegue ensinar muita coisa, mas às vezes com uma base não muito sólida. E acho que faz ela. E não dá um exemplo, né? E não dá um bom exemplo, que eu acho que é o pior. O pior ensinamento é o mau exemplo. Nossa, verdade. É muito louco pensar que é um assunto tão relevante no nosso dia a dia, né? Não tem como você viver sem pensar nisso, né? Sem você, ao menos uma vez no dia, você pensa. Porque se olha no mês, se você já tem mais de 18 anos, teus boletos estão chegando, né? De alguma forma, você precisa pagar para fazer as coisas, e isso não é ensinado na escola, né? Que é um ponto tão importante ali, Totalmente. ter algo relevante dentro das escolas, e hoje a educação ela não contempla esse tipo de matéria. Mas é uma boa base, Matt. Você tinha preparado algo aí específico para a Bíblia? Você separou alguns episódios da Bíblia? Eu queria que a gente falasse hoje, queria propor, né, sobre a gente falar sobre a parábola dos talentos. É uma parábola super famosa, né? Uhum. É só uma pausa aqui, vocês acham que tem que... Eu não vou ler o versículo, a parábola inteira, mas é bom ter um resumo, né? Conta o resumo. Acho que é o resumo. Brevemente. 1, 3 e 5? Eu esqueci, eu ia falar que o Antônio não tá por causa da mentoria e ia fazer a propaganda da mentoria. Então qualquer coisa fala. 2 e 5. 1, 2 e 5? O de 2 e 5 multiplicam e o de 1 esconde e guarda. E aí o de 5 fica com 11 no final. Porque o de 1 é dado pra ele. Bora. Quer fazer esse negócio pra editar depois? Falar que o Antônio não tá porque tá na mentoria? Eu acho que vai ficar... vai ficar forçado. A gente faz na próxima. Boa. Então, o que a gente vai falar aqui é sobre a parábola dos talentos, uma parábola super famosa, eu acho que até no meio não cristão, porque eu acho que as parábolas, os ensinos, os provérbios cristãos hoje em dia estão sendo muito usados como ferramentas, né? Tipo, como lições filosóficas de sabedoria e tudo mais. Bom, então basicamente a parábola dos talentos é que um senhor chegou para seus servos, para um ele deu, e aí a Bíblia fala, né, deu para cada um conforme a capacidade daqueles. Então para um ele deu 1 talento, para outro ele deu 2 talentos e para outro ele deu 5 talentos.
Ele passa um tempo fora, quando ele volta, o de 5, o que havia recebido 5 talentos e o que havia recebido 2 talentos, multiplicaram esses talentos, de forma que ficaram com 10 e 4, respectivamente, mas aquele que tinha apenas um guardou, e aí quando ele voltou, até aquilo que ele tinha foi tirado, e deu para aquele que tinha mais, e o que tinha 10 ficou com 11. Resumidamente aqui, pareceu narrando o jogo de futebol aqui, mas eu acho que seria super interessante a gente falar aqui sobre esses princípios bíblicos de mordomia, multiplicação, Tá. enfim, recursos financeiros no geral. Acho importante a gente trazer uma contextualização também, porque na nossa mente ocidental moderna, eu nem sou ocidental, né? Mas, Isso que eu ia mas falar. eu cresci no Ocidente, mas na nossa mentalidade a gente tem a ideia de que esse senhor, ele tinha escravos ali, servos, mas ele tinha uma confiança, ele deu autonomia, deu prazo, deu recurso para esses caras. Então, se a gente tivesse que atualizar assim com uma coisa mais para nós, nosso dia a dia, eu diria que ele confiou a gerente, confiou a um gestor, alguém que você confia, espera um resultado e essa pessoa tem autonomia e a tua confiança. Então, eu acho que ela é boa porque quando a gente fala de finanças, e agora dentro de paternidade, eu não posso ter essa expectativa de que eu vou fazer isso com meu filho de 5 anos, quando meu filho tinha 5 anos, e esperar um resultado. Sim. Não, Muito bom. eu vou ter uma expectativa quando ele tiver a minha confiança, quando ele tiver a capacidade de gerir algo. Então, esses 3 aqui não é lá embaixo, entendeu? Acho que a gente tem que entender essa relação Muito do bom. senhor com os servos. Até porque foi de acordo com a capacidade de cada um. Rapidinho, desculpa. Pra não ficar. E qual que é a cabeça oriental? O que ela pensa quando vai por esse... Quando lê esse texto, por exemplo? Sabe que eu já pensei nisso? Eu sou o mais velho de 3 homens. E como eu sou mais velho, existe uma expectativa maior sobre o mais velho. E, cara, eu comecei a perceber que numa mentalidade oriental, se tivéssemos, por exemplo, que meu pai tivesse o recurso, ele não dividiria em 3, ele daria para o mais velho. Espera-se, né, que o mais velho tenha mais capacidade, tenha mais confiança e mais autonomia. E aí ele salva o time. Então tem um pouco dessa Ele mentalidade. desponta e salva. Que loucura. É bem louco, né? Até fazendo uma certa correlação, sabe aquele negócio de você vai mal em matemática, mas é bom em geografia e história? Aí o que na mentalidade nossa ocidental a gente faz? Vamos fazer então um reforço de matemática, para ele melhorar na matemática. Talvez na mentalidade não tão ortodoxa, seria, não, cara, o moleque é bom de geografia, então vamos só botar geografia nele. E eu penso que, até voltando aqui para a Bíblia, no reino de Deus, Deus confia no que ele depositou em cada um. Ele não está, tipo, dizendo, você não é bom nisso, então, olha, você vai ter uma média pior. Não, eu vou ser bom nisso porque eu te criei dessa maneira. Então eu vou te dar mais nisso. Caraca. E eu acho que isso traz o primeiro princípio sobre essa parábola, é que a gente tem esses talentos, né? Seja dinheiro, tempo, habilidades, o que for. A gente tá focando no dinheiro, né? Mas existe que seja um talento. Existe um talento ali, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E você sabe, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que eu tava numa reunião esses dias, que aí uma pessoa chegou e falou, quem precisa de uma melhora na vida financeira? Quem quer uma oração? Aí todo mundo levantou a mão. Eu acho que tem um pouco dessa mentalidade, pelo menos olhando para o Brasil. A minha perspectiva é que, não, eu não tenho. Não, eu não tenho. Não, tá difícil, eu não tenho. Não é nem sobre o ponto que a gente vai falar daqui a pouco, que é a aversão à riqueza. Mas eu acho que é uma primeira mentira, né? Não, eu tô sem grana. Tipo, peraí, será que você tá sem grana ou você tá com menos do que você gostaria, né? O que você acha? Faz sentido? Faz sentido. Eu gosto também de pensar que dentro da parábola dos 10 talentos tem você mesmo disse, o ensinamento da mordomia, né? Eu tava lendo um livro, eu não lembro qual é a referência, mas ele fala sobre qual que era a cabeça daquele tempo para falar de mordomia. O que Jesus, qual que era a referência ali de mordomia. Basicamente, naquele período, o mordomo ele era escolhido pelo rei. O palácio ele já era cheio de pessoas que estavam ali trabalhando, servindo. E quando o rei saía, quando o rei ia para uma viagem, algum evento fora, ele escolhia um mordomo, ele escolhia uma pessoa para cuidar, dava toda a autoridade para ele e cuidava
aquela pessoa ficava responsável pelo palácio. Uhum. Cara, olha o tamanho da responsabilidade. Uhum. Quando a gente começa a falar de mordomia, dá uma sensação de uma coisa pequena, mas o mordomo ele era responsável por gerenciar o palácio. E quando o rei saía, ele deixava ali todos os conselhos, né? Ó, você vai lidar com isso, você vai Uhum. administrar os recursos do palácio, e quando eu voltar, você presta conta disso daqui. Sim. Então, eu acho que também a gente começa a pensar um pouco, né, mesclando com a parábola dos 10 talentos, primeiro que é loucura, mas o cara que enterrou o talento, a Bíblia fala que ele teve medo. Então, ou seja, o medo, né, o medo de você não conseguir frutificar, parece que ele mais te afasta Uhum. de você conseguir atrair a riqueza ou a multiplicação, porque de alguma forma, quando a gente tava falando, né, no final, o que acontece? Ele tira daquele e dá para aquele que tá Aham. multiplicando ainda mais. E quando a gente fala da questão da mordomia, né, tem isso, e esse ano eu li um livro, foi um conto, que chamava Os Vestígios do Dia. Ele conta a história de um mordomo, acho que no período da Segunda Guerra, na Inglaterra, e como que era essa mordomia já nessa figura que hoje, quando a gente pensa no mordomo, a gente imagina uma casa rica e um cara gerenciando ali, né? Uhum. A casa era tão grande, mas tão grande, tinha tanta coisa para fazer, que o mordomo, ele era basicamente um diretor de uma empresa. Cara, tinha tantos quartos, tanta prata para limpar. E essa pessoa era um diplomata daquela época, que inclusive ele estava totalmente atrelado à Segunda Guerra, no ponto das decisões. Ele era aquele que estava fazendo acordo de paz com Hitler. E esse mordomo conta como que era os bastidores da casa ali. Então, para você ver, né? Eu acho que ainda traz mais um princípio, a mordomia. Sei que ela fala de dinheiro, mas também não fala que o mordomo ele tem acessos ali a coisas que a gente não consegue mensurar pelo fato dele ter recebido autoridade. Mostra ele indo em lugares dentro da casa e ouvindo conversas desses outros diplomatas sobre a Segunda Guerra. E aí ele, caramba, vai acontecer. Cara, tipo, pensa o tamanho da decisão nacional que estava passando por ele ali, e o que mostra, né? Naquela época, não é que nem hoje. Vamos falar assim, hoje quando você tem uma pessoa que trabalha na tua casa, às vezes ela é até desaforada, vamos falar assim, não respeita, não tem uma postura adequada. Naquela época, você ser um mordomo com uma postura era super relevante. E eles disputavam entre eles e tinham, para você ter uma ideia, tinha conselho de mordomos assim. Eles se juntavam e falavam, cara, como que é ser mordomo na casa Nossa, de tal, é o e, board. e melhorias, como que eles poderiam melhorar. Esse cara, ele conta sobre o pai dele também, que já tá mais velho. Ele fala, meu pai foi ele colocava o pai dele na altura, assim, falava, ele era o maior mordomo da região da Inglaterra aqui. Mas é muito louco você ver o zelo que um mordomo tem, né? Então eu acho que quando a gente começa a falar Legal. sobre princípio, valor, lidar com dinheiro, qual que é a importância realmente de você ser zeloso com aquilo, de você entender que você está administrando alguma coisa. Aqui no Pottercast a gente fala, né, das áreas de atuação. Então lá você tem a tua saúde, o teu corpo, você tem a tua alma, que envolve os teus sentimentos, seu intelecto, você tem o teu espírito. A gente fala aqui também dos relacionamentos, mas é muito relevante a gente olhar que, cara, os nossos recursos, eles vão apoiar ali aquilo que a gente está fazendo. Então, quando a gente pensa em dinheiro simplesmente por dinheiro, e não como um apoio a um propósito, apoio a um chamado também, eu acho que é muito. Começa a mudar um pouco a forma como a gente Sim. enxerga as coisas, né? O que vocês acham? Nossa, Deixa eu fazer uma. cara, eu acho muito louco, porque acho que até encaminhando pro nosso próximo bloco, eu acho que essa mentalidade do mordomo é um privilégio, meu papel de administrar e cuidar e ter contato com a riqueza do outro aqui. De novo, não posso falar pelo mundo inteiro, mas para mim é algo claro, não sei o que vocês acham, é a demonização da riqueza, pelo menos hoje no Brasil. Acho que vem de bastante uma mentalidade comunista, que é se uma pessoa tem dinheiro, tem recursos, ela é opressora. E todos nós somos os oprimidos, né? Então,
vai se criando uma mentalidade de... se a pessoa ela tem dinheiro, ela é uma opressora, ela fez algo de errado para estar ali, ela explora e etc. E eu acho que, falando de finanças, e a gente vem nessa série também falando sobre como lidar bem com finanças, o valor que tem de você ser um bom administrador, enfim, um bom pai, um bom marido. Mas eu acho que não ter essa mentalidade de zelo atrapalha, né? Porque tanto de zelo quanto, na verdade, de tirar esse estigma de demonização das finanças é muito melhor, porque eu acho que também dentro da própria igreja também, né? Tem esse ponto se você é rico, poxa, esse ponto tem muitos provérbios, coisas assim na Bíblia que ensinam a como lidar com dinheiro e tudo mais, de você não ser gastão e tudo mais, isso é porque é um pecado, mas se demoniza isso e até acaba se lidando com o dinheiro com medo, mas se fala que é prudência, responsabilidade, então eu acho que como a gente deve lidar com dinheiro é o quê? É com zelo, é com mordomia, é com boa administração, mas não demonizando a riqueza. Acho que isso é um ponto muito importante, né, pra você, enfim, pra seguir nesse assunto, né? Um pouquinho off-topic, Uhum. mas para a gente poder seguir, esses dias eu recebi uma ligação de um amigo que trabalha no mercado financeiro e ele vem acumulando uma riqueza no mundo cripto Uhum. há mais de 10 anos. Então tá bem, né? Uhum. Se ele começou no mundo cripto há mais de 10 anos, Caraca. ele deve estar muito bem. E eu confesso que, por ele ser do mercado financeiro, ele é bem agressivo, ele é cristão, eu tive um pouco desse preconceito. O cara deve estar fazendo grana pela grana, para juntar uma fortuna, Uhum. para depois querer só viver uma vida, né? A garantir as próximas gerações. Ele mora fora do Brasil. Então ele está posicionado em dólar e em cripto. Então você já cria todo aquele preconceito. Uhum. E aqui a gente estamos passando por um momento difícil no Brasil e tal. E cara, ele me ligou, na verdade, para que eu entrasse em oração com ele sobre uma decisão importante que ele tinha que tomar aquela semana. Caraca. Ele teve uma convicção, ele e a esposa tiveram uma convicção de que eles tinham que doar uma boa parte da carteira de cripto, realizar a carteira de cripto, transformar em dólares e doar para uma organização Nossa. filantrópica e de missões. E ele disse assim, e cara, eu tô falando de um valor relevante da minha carteira, um valor que eu poderia amortizar todas as minhas dívidas hoje que eu tenho de financiamento de casa, de carro, escola, das crianças, eu podia amortizar tudo aquilo. Então é um valor bem relevante para minha vida. E eu me assustei, falei, cara. E aí ele me disse assim, e foi por isso que eu acumulei esses 10 anos. Foi para esse momento que eu acumulei essa riqueza. Que incrível. Que loucura. E uma coisa que me chama a atenção, que a gente tem hoje uma geração que aprendeu, que seja com influenciadores digitais, que seja com educação financeira, que seja na academia, nas escolas, mas aprenderam a poupar, que é o primeiro passo, a ter uma vida equilibrada, que é o segundo passo, e o terceiro, ou melhor, a vida equilibrada, depois poupar e investir corretamente. Então você conversa hoje com muitos da geração Z, muitos moleques assim de 20 anos, eles já têm uma carteira definida mentalmente. Claro, com as suas devidas proporções, um salário que ele recebe. Uhum. Mas poucas vezes eu escuto um coração disposto a dar tudo. Então, quando a gente fala, você trouxe esses exemplos, né, de versículos bíblicos, da riqueza versus o rico, a riqueza, ela é necessária. Cara, até quando a gente fala de esferas da sociedade que precisam ser redimidas, a primeira esfera que, quando for redimida, que é da economia, ela vai catapultar as outras. Sim. Todas as outras, família, entretenimento, governo, educação, precisa do recurso, precisa da riqueza. Agora, se as pessoas que estão acumulando essas riquezas não tiverem essa mentalidade, tiverem o amor ao dinheiro, vão ser só o rico da parábola. Uhum. Caraca. Né? Então, esse ano eu estou mudando meus filhos de escola, quer dizer, ano que vem, e aí eu recebi o contrato da escola nova. E tem o valor total do ano que eu tô me comprometendo a pagar. Então você assina um contrato do valor lá de X mil reais ali. E você fica assustado. Eu não sabia que eu ia gastar tanto dinheiro com a escola, que você paga de mensalidade em mensalidade. Mas quando você põe aquilo numa uma fotografia única e de 2 filhos, você fala assim, nossa, eu não sei se tanto dinheiro vai passar na minha conta. Uhum. Então, quando a gente pensa na riqueza, a gente tem que pensar na fotografia como um todo. Não só aquela fotografia pequena que a gente está tendo toda hora. Quanto de riqueza?
claro, a gente está falando de riqueza hoje financeira, mas quanto de riqueza financeira já passou pelas nossas mãos e a gente não teve essa percepção. Sim. E só para finalizar isso, antigamente eu escutava muito mais na minha adolescência, até na juventude, parece que eu sou mó velho, né? Mas eu escutava muito mais no ambiente de igreja, já que a gente está no tema hoje de Bíblia, a ideia de eu vou ficar muito rico, vou ficar milionário, ficar um bilionário para poder financiar missões, para dar toda a minha riqueza para os pobres, para construir igrejas no Brasil todo. Eu escutava muito isso. Hoje eu vejo muita gente organizada, querendo se organizar financeiramente, com conhecimento, com uma carteira de investimento muito melhor do que os nossos pais tinham. Nossos pais nem deviam ter carteira de investimento, mas com a ideia de que, eu estou sendo fiel, tendo uma boa saúde financeira. Eu tenho estabilidade financeira. Eu tenho liberdade financeira. Eu posso parar hoje e servir nas missões do sertão do Nordeste do Brasil. Mas existe uma grande distância entre você ter isso tudo arrumado e existe a outra ponta se o Senhor me chamar, eu dou tudo. Tudo. Porque a mentalidade, o drive de antigamente eu vou acumular muita riqueza, mas não é meu. E aqui a gente tem muitos gestores, e aqui é um contraponto que eu quero fazer para vocês. Será que essa mordomia que a gente tem no século XXI, no ambiente cristão, é de ser um bom cuidador de uma carteira de investimentos? Caraca. É só cuidar bem dos recursos do Senhor? Eu acho que não é só isso, não. Eu acho que o bom gestor, ele resolve problema. Ele está ali entendendo que ele está representando o dono da grana. Muito bom. Grana não é nossa. A gente está representando o verdadeiro dono. Então a gente tem que resolver a parada real para ele. Então é só um contraponto que eu queria Muito fazer bom. sobre mordomia. Quando você falou sobre ver o total do ano dos teus filhos, eu acho que foi até uma dica que a gente deu no Paternidade na Prática, que a melhor forma de você tomar decisão do teu dinheiro é você fazer isso, porque quando você coloca o ano todo diante de você, falta um pouco de ar, mas também você entende. É aquilo ali que eu tô fazendo para investir na educação dos meus filhos, né? Aquele McDonald's que você faz uma vez no fim do mês, no ano, você acredita que ele vira quase R$2.000? Então, você assusta. Mas imagina nas tantas outras coisas que a gente não tem essa perspectiva. E tinha um costume que eu fazia, eu não tenho feito mais, mas eu lembro que, como eu sempre fui muito organizado com as minhas contas, de você tirar um relatório do teu ano, do quanto você ofertou, do quanto você... Eu tenho uma meta. Todo começo do ano, eu estipulo em planilha o valor absoluto que eu quero apoiar cada uma das frentes, seja missões, caridade, ofertas, doações, e quanto que elas representam da previsão que eu tenho para o ano. Caraca, Então, ao longo do ano, bem porque organizado. eu não sou CLT, eu não tenho um salário fixo, eu tenho ali uma certa sazonalidade também no meu negócio. Então, eu tenho estipulado isso no início do ano e ao longo do ano eu vou tendo um referencial. Tá longe, tá perto, esse aqui já Muito bom. bateu. Então, já que bateu a meta, vamos mais um pouquinho? Então, a gente tem, eu estipulo isso no começo do ano. E eu confesso que da escola me pegou porque meus filhos estavam na mesma escola nos últimos 8 anos. Então eu não precisava pensar mais nisso. Agora que eu mudei, tem que assinar contrato, tem que rever um monte de coisa, analisar um crédito, aquela coisa toda. Então Caraca, aquilo lá deu um susto, deu um baque em mim. que coisa. Pois é, quando você junta, você consegue ver. Eu lembro de pegar a final de ano, a gente sempre fazia balanço. Eu preciso até voltar a fazer isso. Balanço das coisas e principalmente, né, faz o financeiro, faz o balanço da vida ali. E aí você olhasse e falar, caraca, né, olha o quanto a gente conseguiu contribuir para algo que realmente é relevante, né, tá contribuindo com associações, com instituições de caridade mesmo. Você consegue olhar e falar, pô, caramba, olha o quanto isso, imagina se todo mundo tivesse, né, essa mesma mentalidade de mordomia, ocupando o espaço e Mas eu conseguindo... quero fazer uma crítica para mim mesmo. Isso Faz. porque acho que isso que eu estou trazendo ainda está dentro daquela boa gestão da mordomia século XXI. Eu sei fazer contas, eu tenho tudo planilhado, mas o que eu acho que o que esses versículos trazem, o que a mentalidade do dono traz
Cara, se tiver, dá um cash out em tudo. Se tiver uma visão ali que Deus está dando para minha família, que é isso, cara, zera a conta. Será que a gente está disposto a fazer isso? É para que a gente acumulou? Será que nem esse meu amigo que me ligou falou, é para isso que eu acumulei os últimos 10 anos em cripto? É Caraca, para isso que eu segurei minha posição? é a convicção, né? É. Eu tenho uma história engraçada, não foi tão engraçada no momento, mas depois foi bem bizarra, assim. Eu lembro que uma vez eu tava ouvindo sobre um projeto e Deus tocou muito no meu coração e eu tinha acabado de vender um carro. Acabado de vender um carro. E Deus tocou no meu coração e falou assim, ó, vai lá e entrega. Aí eu falei, mano do céu, como assim entrega? Entrega, tá bom, mas eu preciso comprar outro carro. Ele falou, entrega. E aí eu lembro, cara, eu fiquei tão tocado que eu lembro de chorar muito, assim, no processo. Não era um choro De dor. de dor, desespero, mas é muito louco quando você cria esse formato de convicção e desapego, porque é difícil pra gente, né? Você realmente dar um passo, às vezes você tá contando o dinheiro certinho ali, ó. Vou fazer uma viagem, comprar um carro, vou fazer uma coisa. E aí, do nada, você tem esse tipo de convicção e você entrega tudo. É muito louco como o nosso coração passa por Uma reciclagem. Cara, é bizarro, né? Você começa. Ao mesmo tempo que você chora de emoção, você chora de dor, você olha e fala: Caraca, como a gente é apegado a coisas materiais. Eu lembro que na sequência eu fui, entreguei, passaram 2 semanas eu ganhei um carro. O que foi bizarro, porque o valor do que eu tinha entregado, tipo, o carro que eu queria comprar era metade do preço do carro que eu ganhei. Então, a minha capacidade financeira não permitia eu comprar um carro Uhum. do valor que eu ganhei 2 semanas depois. E os eventos não estavam ligados, assim, foi bizarro. E a gente vê também essa ação espiritual acontecendo quando Bom. a gente é fiel, né? Eu tô lendo um livro que chama Inteligência Espiritual, que é Chris do Volanton. Chris Volanton, acho que eu até citei da última vez. E ele fala que quando você começa a trazer uma inteligência espiritual para o teu dia a dia, principalmente para as tuas finanças, a matemática ela não vai fazer sentido, né? Ele conta a história de um cara, acho que até citei aqui, mas rapidamente, ele conta uma história rápida falando que a pessoa foi lá, entregou um relógio de ouro que tinha, o cara tava meio apertado, passando por dificuldade, mas ele tinha lá um relógio, um Rolex de ouro, e o cara foi lá e entregou para alguém que ele pediu. Passaram acho que 3 semanas, do nada ele recebe uma mensagem falando que um tio dele tinha deixado uma herança para ele. Nossa. E ele, o cara ganha lá mais de US$ 100.000 e aí ele sara todas as dúvidas. Então, todas as dívidas. Então, tipo, a inteligência espiritual, quando a gente começa a falar de dinheiro, e eu lembrei aqui de um versículo que tá em Eclesiastes 5:19, e que nesse formato aqui de Almeida Revista e Atualizada, ele fala assim, ó: Também todo homem a quem Deus deu riquezas e bens e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, e isto é dom de Deus. Eu lembro de ter lido isso daqui, eu falei, caraca, riqueza é dom de Deus. Ou seja, às vezes a gente está ralando, trabalhando, se dedicando, e a gente esquece que se o dom é de Deus, é Ele que dá. Não é o nosso esforço, lógico, a gente tem que se esforçar, mas tem um princípio aqui, eu acho que dá pra gente até encaminhar para o final aqui, que é a riqueza é dom de Deus, ou seja, existe um acesso ao dinheiro que ele é totalmente espiritual. Por isso não faz nenhum sentido você querer associar uma pessoa que é rica a uma pessoa que é pecaminosa. É o famoso não necessariamente, né? Às vezes você pode pensar numa situação, não, mas se eu tiver dinheiro, meu coração vai se afastar de Deus. Não, mas como é que algo que é dom de Deus pode te afastar dele? Pode, mas também uma cura física pode te afastar de Deus, uma amizade pode te afastar de Deus. Mas eu acho que a Verdade. gente associar a riqueza a um dom, a um presente, a algo concedido por Deus, eu acho que muda muito a mentalidade, né? Até pra gente pedir, né? Eu lembro que você comentou disso comigo quando você leu esse versículo, e você até chegou e falou pra mim, Mate, eu tô orando agora porque eu quero receber esse dom de Deus, porque tá escrito na Bíblia, então eu quero confiar nisso, né? Muito bom. Foi. Vamos lá. Bom, pessoal, é isso. Obrigado por vocês terem assistido. Se você puder, pega o link aqui, compartilha com um amigo, compartilha com alguém.
Deixa aqui os teus comentários, o que que você acha sobre finanças, sobre a Bíblia, o que que Deus tem falado com você a esse respeito. A gente abordou aspectos aqui, principalmente a parábola dos 10 talentos, e falamos a importância do quanto o dinheiro ele é espiritual. Então é isso. Obrigado, Matheus. Obrigado, Abraham. Muito bom. Até a Até mais, próxima. pessoal. Valeu, pessoal.